Então vamos lá, né? Tendo explicado a base inicial aqui, vamos passar para as ferramentas. Então eu vou dar aqui uma breve explicada, né, em cada uma das ferramentas para que vocês saibam então para que serve. E no próximo módulo a gente então coloca em prática e desenvolvendo alguns projetos. A de seleção vocês já conhecem, a gente já vem trabalhando nela, e nesse conjunto de seleção, quando você clica e mantém o mouse pressionado, ele abre aqui as novas opções, né? Você tem seleção à mão livre, uma ferramenta assim que eu não vejo nenhuma vantagem para te falar, só porque você pode desenhar a seleção, ó, clicando, segurando e arrastando, né? A mão livre é isso, você desenha a seleção aí, né, na parte que você quer. Isso é muito útil para edição de imagens dentro do Photoshop. Aqui dentro do CorelDRAW eu não vejo necessidade da utilização. A transformação livre já é legal, mas é o que nós fizemos basicamente com a outra. Então, eu posso clicar uma vez sobre o objeto, ó, se eu clico, seguro e arrasto para fora, ele aumenta, se eu arrasto para dentro, ele diminui. Então, ele faz aí uma alteração, uma transformação livre mesmo aí nos objetos. E quando você clica e puxa, não gosto muito também de utilizar, né, mas aí fica a critério de vocês. Vou deixar a ferramenta de seleção aqui mesmo, eu vou até deletar esse objeto, beleza. Essa próxima ferramenta eu vou colocar aqui um retângulo, vamos entender como que ela funciona. Vou criar um retângulo aqui no meio da minha página, beleza. Essa é uma das melhores ferramentas que existem aí, mais utilizadas, né, dentro do CorelDRAW. Ela serve para aplicar forma nos objetos. Então eu tenho aqui o meu retângulo. Quando eu pego ela, perceba que ele já muda a forma do objeto. Se eu simplesmente clico, seguro e arrasto, né, ele é um retângulo sem converter em pontos, em curva, ele só deixa eu fazer o que tiver habilitado aqui acima como chanfro desse retângulo. Então ele só vai permitir com que eu redimensione aqui as pontas desse retângulo. Antes de utilizar a ferramenta de forma para você deformar um objeto, é importante que você utilize esse recurso aqui, ó, que vai ser a forma de personalizar rapidamente o seu objeto. Se eu clicar nessa opção para poder personalizar, ele vai ter aqui algumas informações de posição, escala, né, de raio, de canto. Então, assim, ele permite com que eu redefina esse meu objeto. Eu tenho outras opções aqui que eu possa estar utilizando, como, por exemplo, converter esse meu retângulo em curvas para que eu possa utilizar de forma livre essa ferramenta. Para isso, nós temos aqui algumas opções dentro de objetos mesmo, né, que até o comando é Ctrl+Q, que faz essa conversão. Quando eu utilizo essa conversão, eu não preciso de passar nenhuma informação, nem nenhuma outra configuração para o meu objeto. Eu consigo simplesmente agora alterar ele, ó, perceba que aqueles pontos, é como se esses pontos ficaram agora independentes, eles não são mais junções do retângulo. Então eu posso clicar, segurar e arrastar e movimentar esses pontos de forma livre. Isso aqui faz uma grande diferença dentro aí, né, do projeto de vocês. Então eu tenho agora cada ponto de forma livre. O que eu já fiz, né, o meu retângulo virar? Então eu consigo criar mais pontos. Vamos supor que eu tivesse que fazer uma quebra agora nessa linha aqui. Eu posiciono o mouse no ponto onde eu quero, sobre a linha onde eu quero, e dou um clique, ó, e gerei um novo ponto. Se eu gerei um novo ponto, eu clicar novamente aqui, eu tenho como trabalhar esse ponto. Se eu der um duplo clique, eu gero um ponto de quebra. Então, se eu clicar, segurar e arrastar ele, ó, ele é um ponto de quebra. Vou dar um duplo clique aqui novamente. Posso quebrar para cá. E assim por diante. Olha que bacana. E não são somente ângulos retos, né? Eu posso também aplicar curva. Se eu paro o mouse sobre uma linha, pressiono com o botão direito, eu tenho como colocar um nó em curva, né? Se eu clicar em adicionar, ele vai adicionar aquele nó simples. Se eu quiser um nó em curva, eu seleciono a opção em curva, e aí posicionando o mouse entre o ponto que define o início da curvatura e o final da curvatura, então são esses dois pontos que foram abertos, ele permite que eu clique, seguro e arrasto para gerar aqui uma curva. Vou fazer novamente, vou fazer uma curva nessa linha aqui. Botão direito sobre a linha em curva. Beleza. Percebam que ele colocou duas setas. Eu já vou mostrar para que servem essas setas. Eu clico, seguro e arrasto. Essas setas servem para que eu possa definir, né, a proporção da curva que eu quero ali estar aplicando. Tá? Já se eu clicar no ponto novamente, ele me mostra essa seta. Eu posso então abrir mais a curva de um lado, fechar de outro. Eu posso trabalhar isso aí. Vou fazer nessa aqui para vocês verem. Botão direito em curva. Eu não preciso nem puxar ali. Se eu só puxar uma dessas setas, deixa eu posicionar bem aqui, ó, ele me dá uma curva para um lado. Se eu puxar para o outro, eu consigo fazer uma curva em S. Então, é muito interessante você utilizar esses pontos, né, que você consegue, então,
trabalhar aí diversos recursos dentro dos seus objetos. Então, só para recapitular, vou pegar aqui a ferramenta de seleção e vou deletar. Eu criei um objeto. A primeira coisa que eu tenho que fazer antes de começar a deformar ele é pressionar Ctrl Q ou vir aqui em objeto e converter em curvas. Se eu converto em curvas, eu tenho os pontos livres aqui para poder trabalhar e posso ir adicionando também mais pontos. Se eu adicionar um ponto que eu não gostei, eu só vim com o botão direito, excluir, ele remove ele aí, né, e eu tenho o objeto como estava anteriormente.